Amém. Vamos começar então, irmãos. Eu creio que o pessoal já quem tiver que chegar vai chegando enquanto a gente ora. E creio que Deus tem muito para fazer na nossa vida hoje. Amém? Vamos orar, começar o nosso culto, quarta na palavra. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, ó Pai, por mais uma quarta-feira, por mais um culto. Te damos toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Ó Pai, e pedimos que nessa hora o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, ó Deus, venha nos conduzir, ó Pai, através da Tua palavra, ministra aos nossos corações e que possamos sair daqui hoje mais parecidos com Jesus Cristo, Pai. Glorifica Teu nome e apenas o Teu nome, ó Deus, e que, ó Pai, que tudo, cada palavra, tudo que seja dito aqui ministrado, ó Pai, seja pelo Senhor e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, gente. Aninha, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, irmãos, ao nosso culto Quarta na Palavra. Antes da gente entrar na meditação de hoje do texto de Mateus, né? Continuando o estudo do texto de Mateus, lembrando os irmãos que nossos cultos já estão acontecendo presencialmente aos domingos, né? Culto às 18 horas. Você que pode, é muito bem-vindo estar ali com a gente presencialmente. E também a partir desse próximo mês de outubro, a gente já volta presencialmente às quartas-feiras também. Hoje é o nosso último culto online, vamos colocar assim, porque na semana que vem a gente já volta presencialmente, graças a Deus. Amém? Creio que à medida do possível as coisas vão se normalizando e é igual eu falei, você que pode, esteja ali com a gente presencialmente. Eu entendo que o online é uma bênção, mas presencial é outra coisa, é bem melhor. Então, convide, participe, se envolva. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de hoje. Nós vamos continuar o estudo do livro de Mateus e hoje nós vamos começar o capítulo 21. Irmã Alma, boa noite, seja bem-vinda. Mateus 21, nós vamos ler do 1 ao 11. O tema aí do texto bíblico que está é a entrada triunfal. A palavra de Deus diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a vocês humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante deles e que os seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar nesse texto e o tema da nossa mensagem hoje que eu queria compartilhar com os irmãos é o propósito da obediência. É algo que quando eu estava lendo esse texto, meditando, e nós vamos compartilhar aqui, é algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, é a respeito da obediência. E em que sentido? Como que um ato simples de ir buscar um jumento poderia se tornar um acontecimento tão glorioso? E nós vamos meditar um pouco sobre isso,
E quando fala aqui a respeito da entrada triunfal, e o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia que tinha sido dita a respeito do Messias, que está lá em Zacarias 9. Eu vou convidar você a abrir Zacarias 9, versículo 9 e 10, que o texto próprio faz a referência. Zacarias 9, 9 vai dizer assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumento cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, do Eufrates e até os confins da terra. Esse acontecimento o que está acontecendo aqui é algo glorioso, que é a constatação de que Jesus é o Messias. É o povo reconhecendo Jesus como rei. Era como se fosse um ritual ali de coroação mesmo, de reconhecimento de Cristo como rei e como Messias. E a gente vê isso, claro, não só pelo cumprimento da profecia de Zacarias, que acontece aqui, mas quando a gente vai ver, por exemplo, a palavra de Deus em outros textos, os rituais de coroação, isso fica mais claro. Eu queria te convidar também a abrir comigo 2 Reis 9, versículo 12. 2 Reis 9, 12. A gente vai ver acontecimentos semelhantes aqui, que trazem essa clara referência de Jesus Cristo aqui, sendo reconhecido como rei, né, sobre aquele povo, sobre a nação de Israel. 2 Reis 9, 12 diz assim: mas insistiam, não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Fizeram um ato semelhante aqui quando Jeú foi proclamado rei, de estender os seus mantos diante dele e proclamar. A gente vai ver um outro texto com um acontecimento semelhante, 1 Reis 1, versículo 32 ao 35, já falando aqui da coroação de Salomão. Diz assim, 1 Reis 1, versículo 32 ao 35. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, põe o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Gion. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. Depois acompanhem-no, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará no meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Ou seja, esse acontecimento de Jesus montado numa jumenta e as pessoas gritando: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, é uma clara referência não só ao cumprimento da profecia de Zacarias com relação ao Messias, mas é também um claro anúncio dentro da cultura daquele povo de Jesus Cristo sendo anunciado rei. Agora, a reflexão que eu faço a respeito disso, que é o que nós vamos comentar, é a respeito do simples ato dos discípulos obedecerem a Jesus para ir buscar esse jumento, onde eles imaginariam que isso se tornaria um acontecimento tão marcante e glorioso. Como um ato simples de obediência poderia se tornar um acontecimento glorioso para Jesus Cristo, mas também para os discípulos naquele momento em que eles presenciam esse acontecimento. E aí nós vamos, baseado no texto, nós vamos ver algumas verdades a respeito de obediência, porque
caminhar em obediência, a Bíblia inteira vai nos instruir com relação a isso. E muitas vezes existe no nosso coração uma dificuldade, às vezes, nesse sentido. E nós vamos meditar um pouco a respeito disso. Algo simples, uma ordem simples que Jesus deu àqueles discípulos se tornou algo marcante. A primeira verdade que nós vamos ver nessa noite está no próprio livro de Mateus 21, no versículo 2 e 3 que nós lemos, que diz assim: dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. A primeira verdade que a gente vê aqui é que a obediência não é condicional. O que está acontecendo aqui? Jesus vira para aqueles discípulos e fala o seguinte: olha, vão lá e busca a jumenta. Agora pensa, eles poderiam ser acusados de roubo. Então o que Jesus está falando é: olha, vocês vão lá e vão buscar a jumenta. E ele mesmo já diz: olha, e se alguém perguntar, vocês dizem que o Senhor está pedindo e que depois vai devolver. Provavelmente aí o texto depois a gente leu aqui vai dizer que eles encontraram em outros textos, nos outros evangelhos, isso fica mais, reforça mais, que chega lá, eles são questionados a respeito disso. E eles dizem: não, o Senhor mandou buscar esse jumento. É como se Jesus já soubesse. E por que essa reflexão? É porque normalmente nós condicionamos a nossa obediência às possibilidades, e obediência não é condicional. Porque o Senhor que nos direcionou, nos deu determinada direção, Ele mesmo vai providenciar para que a gente consiga obedecer. Deus não é o Deus que simplesmente nos pede obediência, mas Ele é o Deus que nos possibilita obedecê-lo. E muitas vezes nós falamos: não, eu vou obedecer quando a situação for favorável. Mas na verdade não, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vai lá e busca a jumenta. E pensa, meu irmão, eles vão ali e obedecem, mas eles poderiam ser acusados de roubo. Alguém vendo ali eles pegarem aquele jumento, por mais que Jesus disse: olha, fala que é para o Senhor, mas e aí, quem garante que realmente aqueles homens vão ceder, vão fazer? Então, a primeira questão aqui é isso. A obediência ela não é condicionada às situações. Quando Deus nos dá determinadas direções, nós precisamos obedecer e confiar que Ele vai nos prover a possibilidade de forma que a nossa obediência seja completa. Eu queria compartilhar um outro texto com os irmãos que a gente vai ver algo semelhante em Gênesis 22 com a história de Abraão. Gênesis 22, versículo 1 ao 4. Gênesis 22, versículo 1 ao 4, diz assim, ou melhor, nós não vamos ler todo não, porque o texto é grande, nós vamos ler só do 7 ao 8, e a história os irmãos conhecem, mas eu vou falar um pouco. Gênesis 22, do 7 ao 8, diz assim: Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Se a gente for ler o capítulo 22, a gente vai ver que Deus dá uma ordem a Abraão para que ele sacrificasse Isaque. Então, Abraão parte em viagem. No versículo 4 vai dizer que era uma viagem de 3 dias. Ou seja, Abraão recebe uma ordem de Deus. E isso vai falar sobre uma obediência que não é por impulso. Porque Abraão viaja, imagina, Abraão ali, ele viaja 3 dias com seu filho. Foram 3 dias ali refletindo sobre a ordem do Senhor. Foram 3 dias de oportunidade de desistir, pois afinal a ordem era para matar o seu filho. Então, 3 dias viajando, não foi simplesmente mata
ali e matou pelo impulso. Foi uma caminhada de 3 dias, perseverando em uma obediência que Deus tinha dado. Então, depois de 3 dias, ele chega no local e o questionamento no versículo 7 e 8 que Isaac faz é: Pai, a lenha está aqui, nós já estamos aqui, mas onde está o cordeiro? Deus te mandou fazer um sacrifício, mas como? Onde que está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Quando a gente vai ler lá em Hebreus, a gente vai ver que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Ele obedece ao Senhor e persevera na sua obediência e não coloca condições para que isso aconteça. E a obediência que Deus espera de nós é algo muito semelhante. Porque talvez cada um de nós aqui, incluindo eu mesmo, talvez diante de uma ordem de Jesus, vá lá e busca o jumento. A primeira coisa que a gente ia perguntar: para quê? Para quê? Não, mas e se eu chegar lá e eles não quiserem me dar? Mas e se? Mas e se não der certo? Mas e se der errado? Ah, mas se a coisa não for do jeito que foi planejado? A gente começa a colocar vários empecilhos normalmente para a obediência que Deus nos pede, sendo que a gente não entende que o Deus que nos pede obediência é o mesmo que vai prover as condições para que a gente continue obedecendo até o fim. Deus nunca vai nos mandar fazer algo que Ele mesmo não providencie toda a situação favorável para que a gente persevere até o final. E a gente vai ver esses discípulos, eles saem dali e eles obedecem a Jesus. Eles simplesmente vão conforme Jesus tinha mandado eles irem. Parece algo simples, mas é algo poderoso, porque normalmente nós questionamos a Deus quando Ele nos pede algo. E como eu disse, era uma ordem simples. Era algo aparentemente pequeno. A obediência que Jesus pede ali para os discípulos era algo aparentemente sem importância. Era para que eles fizessem algo que aparentemente não tinha nenhum valor, não tinha nenhuma importância, não conferia a eles nenhum tipo de status. Aquilo que Jesus pede eles para fazer, aparentemente era algo totalmente sem propósito e irrelevante. E onde que se imaginaria que aquele ato simples de obediência, em algo tão simples, poderia desencadear um acontecimento tão glorioso? E isso se torna mais poderoso quando a gente vai entender a segunda verdade que nós vamos meditar aqui. A segunda verdade é que a obediência não depende de que a gente entenda o motivo. Abra sua Bíblia comigo lá em João 12. É o mesmo texto, é a mesma história, só que João traz para a gente um outro detalhe que Mateus não descreve. João 12, versículo 14 ao 16. João 12, versículo 14 ao 16. Como eu disse, é a mesma história, só que João ele traz um detalhe no versículo do 14 ao 16, que ele diz o seguinte: Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Agora olha o versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. Ou seja, naquele momento em que Jesus manda eles buscarem o jumento, e mesmo depois quando eles buscam e tudo aquilo acontece, eles não entenderam o porquê aquilo aconteceu. Eles não entenderam o propósito daquele acontecimento. Ou seja, eles buscaram o jumento para Jesus, Jesus montou e tudo aquilo aconteceu, mas só depois que Jesus foi glorificado é que eles entenderam que aquilo aconteceu para que se cumprisse a profecia de Zacarias. Ou seja,
Uma outra verdade que nós vemos nessa história é que a nossa obediência não depende de que a gente entenda o motivo pelo qual Deus nos mandou. Muitas vezes Deus nos dá direções, Deus nos dá ordens, Deus nos dá determinada instrução para que a gente siga e nós não entendemos o porquê. E muitas vezes nós condicionamos a nossa obediência ao fato de uma expectativa de que Deus nos responda o porquê Ele está pedindo aquilo. É como se a gente dissesse, não, me explica primeiro por que o Senhor está pedindo isso, que depois eu vou, depois eu faço. Agora o que a gente vê no texto de João é que os discípulos fizeram algo aparentemente simples e sem importância, e eles não faziam ideia do porquê que Jesus pediu aquilo. Meu irmão, pensa, foi simplesmente ir buscar um jumento. A gente vê em Lucas 10, por exemplo, Jesus mandando eles irem de 2 em 2 e irem na cidade, orar pelos enfermos, pregar o evangelho, curar as pessoas, expulsar demônio, fazer coisas gloriosas. Mas nesse momento que Jesus manda eles fazerem algo aparentemente sem importância. E não apenas sem importância aparente, eles não entendiam o propósito daquilo. Mas mesmo assim eles obedeceram. Mesmo assim eles foram. E por terem ido, depois eles compreenderam que eles fizeram parte de um acontecimento marcante. Era o anúncio de Cristo como rei. Era o povo reconhecendo Jesus como rei, como filho de Davi. Era o acontecimento de uma profecia que anunciava Jesus e reforçava Jesus como Messias. Mas eles não entenderam o porquê. Mas mesmo assim eles obedeceram. É isso que a gente vai ver em João. E meu irmão, a nossa dificuldade em obedecer vai gerar na nossa vida uma dificuldade de experimentarmos acontecimentos gloriosos de Deus. Se a gente não aprender a obedecer primeiro e confiar e deixar para entender depois, nós vamos perder. Nós vamos deixar de viver muitas coisas gloriosas em Deus. Porque se a primeira questão é a gente parar de colocar condições na nossa... A segunda questão é a gente parar de querer entender para obedecer depois. Não, Deus nos pede algo, nós temos que obedecer. Aqueles discípulos não entenderam por que Jesus pediu aquilo. Talvez se fosse alguém mais orgulhoso, ou talvez em pensamento, vai falar assim, gente, para quê? Para que buscar um jumento? Já tinha entrado naquela cidade tantas vezes. Mas eles foram, mesmo diante de uma possibilidade de... E se as pessoas não quiserem fazer, eles foram. Mesmo sem entender o porquê, eles foram. A entrada triunfal de Jesus foi um acontecimento mais marcante do que qualquer cura que os discípulos fizeram, porque esse aqui era um anúncio de Jesus como rei, de Jesus como Messias. Era o povo reconhecendo isso. E toda obediência, ela tem um propósito de proclamar Jesus como rei. Toda a obediência a Deus, tudo aquilo que Deus nos pede que a gente obedeça, tem o propósito de anunciar Cristo como Rei. É simplesmente glorificar Jesus, glorificar o Pai. Mas nós precisamos caminhar em confiança. E isso é algo de extrema relevância, porque talvez se Jesus tivesse pedido para fazer algo aparentemente que fosse dar a eles algum tipo de status, algum tipo de reconhecimento, algo aparentemente milagroso, talvez a obediência seria mais simples. Mas nesse caso, o pedido era algo aparentemente sem propósito, algo simples, sem importância. E no primeiro momento, os discípulos não entenderam o propósito daquilo. Nós precisamos
caminhar em obediência, entendendo que Deus é glorificado na nossa obediência, mas entendendo também que sejam coisas grandes ou pequenas, a nossa obediência a Deus ela resulta em glória ao nome do Filho, do Pai e do Espírito Santo. E existem coisas que nós obedecemos hoje, que lá na frente nós vamos olhar e entender o quão glorioso foi aquilo na nossa vida. O quanto que aquela obediência, aquele acontecimento marcou a nossa história. Mas talvez no momento em que Deus te pede algo, você não entenda. O título dele é a entrada triunfal, mas naquele momento os discípulos não compreendiam isso como algo triunfal acontecendo. Naquele momento eles não compreendiam exatamente o porquê daquilo e por que eles estavam fazendo aquilo. Mas eles obedeceram e foram testemunhas da entrada triunfal, de um acontecimento marcante. Quantas vezes nós temos dificuldade de obedecer porque nós queremos entender primeiro. Não, Deus, me explica por que o Senhor está me pedindo isso, depois eu faço. Me explica primeiro o que o Senhor vai fazer com isso, depois eu faço. Deus, me explica primeiro o que isso vai resultar e depois eu faço. Normalmente é assim. Quer ver algo que me marca muito? É a história de Moisés. Moisés, ele está ali no deserto e aí Deus aparece para ele através de uma sarça ardente. E então Moisés questiona a Deus e a gente conhece a história. Ele vai falar: olha, eu tenho a língua pesada, eu não sei falar. E Deus fala com ele: olha, vai. E aí então Deus vira para Moisés e fala: olha, se o problema é esse, eu vou usar seu irmão Arão, você vai ser como Deus para ele e Arão vai ser seu profeta. Ou seja, eu vou falar com você e se o problema é a sua limitação, então Arão vai falar por você, mas vai. Então Deus vira para ele, manda ele colocar a mão, né? Então a mão fica leprosa e todo aquele acontecimento para convencer Moisés a obedecer. Então Moisés, com muito custo, ele obedece, ele volta. Então Moisés conversa, vai falar com o faraó, do jeito que Deus mandou fazer. Moisés obedece, vai lá e fala com o faraó. Então, depois de fazer tudo do jeito que Deus mandou, exatamente, sabe o que acontece? Faraó vira e fala o seguinte: olha, esse povo está com pouco serviço, dobra o trabalho de todo mundo. E aí sabe o que acontece? O povo fica contra Moisés. Agora a pergunta é: mas Deus, eu obedeci, Deus, eu fiz exatamente como o Senhor pediu, por que deu errado? Por que as coisas fugiram do plano, fugiram da minha expectativa? Mas Deus, eu fiz tudo exatamente como o Senhor mandou, para que a glória de Deus fosse manifesta. Talvez aquilo que para nós hoje aparentemente não tenha propósito, não tenha sentido, ela nunca saiu do controle de Deus e Deus sabe exatamente o porquê as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. Mas muitas vezes nós só vamos compreender isso depois. E se a gente não decidir obedecer, mesmo sem entender, nós vamos deixar de viver a vontade de Deus. Porque se Moisés, naquele momento em que aparentemente deu tudo errado, ele tivesse simplesmente falado: olha, quer saber? Eu obedeci, não entendo porquê, deu errado, tô fora. Ele não teria visto as pragas que Deus mandou sobre o Egito, ele não teria visto o mar abrir, ele não teria visto Deus dar maná no deserto, ele não teria visto a glória de Deus no monte e ele não teria recebido as tábuas da aliança. Uma simples obediência no momento em que tudo parece dar errado, quando ele obedeceu e ele não entendia o porquê, desencadeou vários acontecimentos gloriosos que honraram o nome de Deus.
Aqueles discípulos, mesmo sem entender, como a gente leu lá em João, eles obedeceram. E o que desencadeou essa obediência em algo pequeno e simples foi uma entrada triunfal de Jesus como Messias. Então, nós precisamos aprender isso. Parar de questionar quando Deus nos manda fazer algo. Parar de questionar a Deus quando aquilo que Ele nos manda fazer não tem os resultados que nós esperamos. Às vezes Deus nos dá direções e nós não criamos expectativas e não compreendemos o que Deus está fazendo. E muitas vezes nós começamos a não querer caminhar em obediência porque as coisas não são do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Porque nós não entendemos. Nós não precisamos entender. Nós precisamos confiar e obedecer. E eu garanto que nós vamos viver experiências maravilhosas. Isso é bem claro aqui. Eu estava meditando nesse texto e eu fiquei refletindo, sabe? E nessas questões. Porque normalmente a vontade de Deus e as coisas mais grandiosas de Deus, elas se manifestam em situações da nossa vida tão simples, coisas que aparentemente aos nossos olhos humanos nós damos tão pouca importância. Sabe? Muitas vezes nós por determinarmos graus de importância, nós deixamos de viver milagres por desprezar o simples. Muitas vezes o sobrenatural está nas coisas simples. Muitas vezes o sobrenatural está nas coisas pequenas e simples. Jesus diz, olha, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas quem não sabe ser fiel no pouco, meu irmão, não vai ser fiel quando Deus colocar no muito. E isso não fala simplesmente de riqueza, de dinheiro, de nada disso só. Fala sobre tudo no reino de Deus. Se a gente não aprender a ser fiel, a caminhar em fidelidade nas coisas pequenas, nas coisas simples, nós não vamos ser fiéis quando Deus nos colocar em coisas maiores. Por isso Ele nos desafia a ser fiéis em coisas aparentemente sem importância. A gente vai ver na Bíblia diversas situações. Jesus, ele fazendo milagres, dando direções absurdas. Em determinado momento, Jesus mistura cuspe com terra e passa no olho do cara. Aparentemente algo absurdo, mas se aquele cego rejeitasse isso, ele deixaria de enxergar, ele deixaria de ver. O sobrenatural está nas coisas simples. Sabe? A Bíblia fala sobre a gente cria muita expectativa, por exemplo, sobre curas, sobre milagres, mas a gente esquece que o que a palavra de Deus dá como princípio para o sobrenatural é algo simples, é orar em nome de Jesus, mas a gente, por desprezar a simplicidade da direção de Deus, nós deixamos de vivenciar a grandiosidade dos seus milagres. Nós, por desprezar a simplicidade de uma pequena frase, olha, ser curado em nome de Jesus, por achar que isso não tem importância, não funciona, que é algo que a gente despreza, nós deixamos de vivenciar algo milagroso, algo sobrenatural. Muitas vezes a nossa caminhada cristã, ela não rompe no sobrenatural porque desprezamos o simples. Porque queremos entender, nós queremos ver primeiro, nós queremos primeiro enxergar para depois obedecer, e por desprezar o simples, por deixar de obedecer no simples, por deixar de ser fiel nas coisas pequenas e simples, deixamos de vivenciar as coisas grandiosas e milagrosas em Deus. Porque desprezamos o simples. Porque questionamos, porque colocamos empecilhos, porque nós queremos entender e não confiar. Nós precisamos aprender a ser fiel no simples.
Deus, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolheu aqueles que não são para confundir os que são, para que a glória não fosse nossa. E esse princípio a gente precisa entender, porque as coisas que normalmente Deus nos pede, nos direciona, são coisas simples, são coisas absurdas, são coisas que não têm sentido. Você sabe para quê, meu irmão? Se a gente pudesse fazer sem a ajuda dele, não tinha propósito. Nós seríamos glorificados e não ele. Então, normalmente Deus nos pede coisas que aparentemente para a gente não tem cabimento. Jesus pede para esses discípulos uma coisa simples: vai lá e busca um jumento. Talvez muitos de nós hoje falarem assim, mas é um absurdo. Eu, apóstolo, quarta pessoa da Trindade, vou buscar um jumento. Eu já orei em nome de Jesus e pessoas foram curadas, eu já expulsei demônio. Eu, discípulo de Jesus, um dos 12 apóstolos, vou buscar um jumento. Sim, para que Jesus fosse glorificado, para que Jesus fosse reconhecido como Rei, como Messias. E nós precisamos aprender isso. A grandiosidade do simples, a grandiosidade que há na obediência a coisas pequenas, aparentemente pequenas para nós. E a terceira verdade a respeito da obediência, dessa história que nós vemos, é que a obediência não depende da aprovação dos outros. Abra comigo em Lucas 19, versículo 39. Lucas 19, 39. É a mesma história que nós lemos, só que em outro evangelho, que nos traz outros pequenos detalhes. Lucas 19, versículo 39. Lucas 19, 39. Diz assim, vamos ler o 38, só para vocês verem aí que é a mesma coisa, né? Diz assim, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E aí o 39 vai dizer o seguinte, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os seus discípulos. Eu lhes digo, Jesus falando, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Outra verdade que a gente vê nessa história, duas verdades que a gente vê aqui. É primeiro que a obediência ela não depende da aprovação dos outros. Nem sempre a gente vai ter a aprovação das pessoas para aquilo que Deus nos pediu para fazer. Nem sempre as pessoas vão entender, nem sempre as pessoas vão nos aprovar. Aquilo acontece, Jesus monta no jumento, então ele é proclamado e os fariseus vira para Jesus e fala, olha, manda seus discípulos se calarem, manda eles pararem de falar isso. E Jesus disse, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. E a gente vê que, além da verdade de que aquilo que Deus nos pede não depende da aprovação dos outros, a gente vê uma outra verdade também, que a obediência é uma oportunidade para cada um de nós como discípulos. Mas se a gente decidir não obedecer, meu irmão, quem vai perder é a gente. Porque, como disse o texto, se a gente se calar, Deus levanta pedras para clamar. Mas o propósito de Deus vai se cumprir. Quando Deus nos pede algo, meu irmão, a gente tem que parar de achar que a obediência é um favor que nós prestamos a Deus. Eu estou fazendo um favor para Deus. Não. A obediência é um favor que Deus dá a cada um de nós. É a oportunidade de participar daquilo que Ele está manifestando na terra. Quando Ele nos convida à obediência, Ele está nos convidando a participar do seu propósito eterno, sendo estabelecido na terra. Agora, se a gente se calar, Ele levanta pedras para clamar. E a pedra é a representação de algo sem vida, imóvel, algo que não tem nenhuma vida nela.
Ele falou: olha, se nós nos calarmos, Deus levanta pedras para clamar no nosso lugar, mas o propósito vai se cumprir. Deus vai ser glorificado, aquilo que ele planejou vai acontecer. Ou seja, a obediência não é algo que depende da aprovação dos homens, mas também não depende da nossa própria aprovação. Da gente achar que se eu não fizer, o propósito de Deus vai ser interrompido. Se eu não fizer, eu estou fazendo um favor para Deus, e se eu não fizer, simplesmente aquilo que Deus quer não vai acontecer. Não, meu irmão. Se eu não decidir obedecer, Deus levanta pedras para clamar no meu lugar. Mas aquilo que Deus planejou vai acontecer. Então a obediência, meu irmão, é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos fazer parte do que Ele está promovendo na terra. Deus pode usar uma pedra, Deus pode usar e estabelecer o seu propósito eterno através de algo imóvel e sem vida como uma pedra. Ou seja, ele não precisa da gente, mas ele escolheu fazer de forma que nos tornemos participantes daquilo que ele está realizando. Porque nos evangelhos estão escritos, nos 4 evangelhos, quando descreve a entrada triunfal, vai descrever também os discípulos fazendo parte daquele acontecimento glorioso, em que a profecia é cumprida, em que Jesus é proclamado Messias e Rei, e os discípulos fizeram parte dessa história, porque decidiram obedecer a uma direção simples. Agora, se os discípulos decidissem não fazer parte daquilo, Jesus seria proclamado da mesma forma, a profecia ia se cumprir da mesma forma, a vontade de Deus ia se cumprir da mesma forma. E se eles não proclamassem Jesus como Rei, Jesus como Messias, Deus levantava das pedras para clamarem. Nós precisamos entender isso. Que o chamado à obediência é um chamado glorioso a fazer parte do propósito eterno de Deus. A obediência não é um favor que nós fazemos a Deus, mas é um favor, é a graça de Deus se manifestando na nossa vida para que a gente faça parte daquilo que Deus planejou. É a gente olhar o que Deus está fazendo na terra e falar: eu faço parte disso pela graça de Deus. Deus não precisava de mim. Deus poderia fazer isso através de pedras, de qualquer coisa, mas Deus, por sua graça, escolheu que eu e você fizéssemos parte que ele estava realizando, e aquilo que ele está realizando está proclamando Jesus como Rei, Jesus como Senhor, e nós fazemos parte disso. Como? Caminhando em obediência. Caminhando em obediência, sem entender, sem compreender, sem saber porquê, mas caminhando em obediência. Seguindo a Jesus, fazendo aquilo que ele nos mandou fazer. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que as condições não sejam favoráveis, mesmo que os outros não nos aprovem, mas Deus mandou, eu faço parte disso. Hoje eu não entendo, mas uma hora eu vou entender. Hoje eu não compreendo, mas lá na glória existe uma coroa reservada àqueles que caminham em fidelidade. Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há uma recompensa para quem caminha em fidelidade. Há uma recompensa para quem caminha em obediência. Talvez hoje a gente não consiga enxergar. Talvez hoje a gente não entenda. Mas a gente vê, até hoje, nós lemos esse texto e vemos que os discípulos fizeram parte. Mas no momento em que eles fizeram parte, eles não entendiam, eles não compreendiam a grandiosidade daquele acontecimento. No momento em que aquilo estava acontecendo, eles não compreendiam a importância daquele fato. Mas só depois que Jesus é glorificado e eles recebem o Espírito Santo, os seus olhos são abertos e eles compreendem o quão grandioso foi aquilo que eles fizeram parte. Talvez hoje o que esteja faltando para mim e para você seja um toque do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue a grandiosidade do que Deus está realizando através da simplicidade das nossas atitudes.
Nós não entendemos o tanto que, às vezes, Deus nos incomoda. Olha, dá um abraço naquele irmão, manda uma mensagem. Meus irmãos, existem irmãos em Cristo que, às vezes, me mandam mensagens no WhatsApp. Mensagens, reflexões. Algumas vezes, meus irmãos, eu estou trabalhando, fazendo outras coisas, às vezes eu nem tenho tempo para responder, às vezes mensagens bíblicas, mas quantas vezes eu chorei diante do meu celular ao ler uma mensagem que aparentemente para aquele irmão foi algo simples. Ele pegou um texto e mandou, enviou, talvez o Espírito Santo incomodou no coração dele. Talvez ele nem saiba o tanto que ele foi usado por Deus, mas a obediência simples em algo tão aparentemente comum como mandar uma mensagem. Talvez esses irmãos não compreendam a grandiosidade do que Deus está realizando através deles, numa coisa aparentemente comum. Talvez Deus nos direcione a fazer coisas que aparentemente são coisas tão pequenas. Meus irmãos, o sobrenatural está no simples. Já aconteceu situações comigo em que Deus me dá direções específicas. E às vezes eu falar, meu irmão, e falar, Deus, olha, eu não tenho condições de obedecer. Mas eu estou disposto a obedecer. Se o Senhor me der a condição, eis-me aqui, eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu. Não é loucura. Sabe, Deus, eu busco jumento, mas o que eu vou fazer se as pessoas questionarem? Se o Senhor me der a condição, eis-me aqui, eu vou obedecer agora, me dá uma direção, dá uma palavra que eu faço. E às vezes coisas, meu irmão, que para mim não tinham sentido, eram absurdas. Mas de repente, depois que a história desenrola, e depois que tudo se concretiza, nós vemos que foi algo tão glorioso, tão sobrenatural, mas para a gente, às vezes, é algo simples. No momento que Deus pediu, foi algo que a gente não sabe nem por que Ele pediu. Às vezes, direções específicas para ir, às vezes, na casa do irmão, conversar com alguém, dar uma palavra, fazer algo. Para a gente é algo aparentemente simples, pequeno, sem importância. Mas quando a gente se dispõe a obedecer e começa a caminhar em obediência, aquilo vai desenrolando em algo que a gente perde até um pouco da proporção que a coisa toma. Por quê? Porque se a gente quiser entender para obedecer depois, meu irmão, nós vamos deixar de viver muita coisa gloriosa em Deus. E eu queria concluir, caminhando para o fim, te fazendo refletir e fazendo uma pergunta que serve para mim e para você. Que nós temos deixado de viver o sobrenatural de Deus porque nós não conseguimos ser fiéis a coisas simples. Nós temos dificuldade de caminhar em obediência. Meu irmão, se obedecer fosse fácil, não era um mandamento. Sabe? Se obedecer fosse algo simples, não seria um mandamento para a gente fazer. Muitas vezes a obediência é algo complicado, é algo que nos dói, é algo que nós não compreendemos, é algo que vai nos constranger. Às vezes a obediência é algo que, normalmente, a obediência que Deus nos pede são coisas maiores do que nós mesmos, para que a gente não seja glorificado na nossa obediência. São coisas que a gente fala, olha, é tão absurdo que se Deus não fizer, eu não tenho como fazer. Às vezes, aquilo que Deus coloca no nosso caminho é algo tão absurdo, tão maior do que nós mesmos, que nós temos medo e recuamos. Muitas vezes Deus nos dá
palavras e direções que são coisas tão fora da nossa condição, da nossa realidade, que nós tememos e por temer nós não avançamos, porque nós não confiamos na fidelidade daquele que nos pediu obediência. Será que o Deus que nos dá uma palavra, ele vai estar sozinho no caminho? Será que o Deus que nos pede algo, ele vai nos abandonar no processo? Não, meu irmão. Deus, ele quer nos fazer parte da sua obra. Ele quer que a gente faça parte daquilo que ele decidiu fazer aqui na terra. Caminhar em obediência. Não é entender, não é ser aprovado pelas pessoas. E caminhar em obediência não é um favor que a gente faz para Deus. Caminhar em obediência é uma oportunidade para que a gente viva o sobrenatural de Deus. É uma oportunidade para que a gente veja Jesus ser glorificado. E eu queria te convidar nessa noite a fechar seus olhos e por um momento deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. O que o Espírito Santo tem te pedido e você tem relutado tanto para obedecer? O Espírito Santo me diz a respeito de pessoas que já há muito tempo têm fugido da palavra liberada por Deus. E têm relutado para obedecer, a fazer as coisas que Deus tem pedido para fazer, porque fica medindo as condições, porque fica medindo a aprovação das pessoas, porque fica medindo as possibilidades, mas não crê no que Deus tem para fazer. O que você tem tido dificuldade para obedecer a Deus? Talvez eu e você hoje, Deus está nos chamando hoje à reflexão para que a gente viva o sobrenatural de Deus. Talvez eu e você até aqui temos desprezado o simples, mas Deus está nos dizendo hoje, eu tenho coisas sobrenaturais para fazer através do simples. Através daquilo que você acha pequeno, aquilo que você acha sem importância, aquilo que você acha que não é nada demais. Deus vira para Moisés e fala, olha, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então vai, que é com o cajado que eu vou fazer os milagres e sinais. Talvez você olhe para aquilo que você tem hoje na mão e aquilo que Deus tem te pedido é algo tão pequeno. Deus, eu só tenho um cajado. Deus, isso é tão pequeno, é algo tão simples. Mas vai, porque é com isso que você acha que não tem valor, não tem nada demais. É com isso que eu vou fazer os milagres e sinais. Talvez Deus esteja te dando direções hoje e você tem relutado para obedecer porque você tem medido as circunstâncias, tem medido as possibilidades. Mas Jesus, e se eu chegar lá e não dar certo? E se eu chegar lá e se não der certo? E se não acontecer desse jeito? E se der errado? Queria orar por você. Espírito Santo, nessa noite eu coloco nas tuas mãos cada coração, inclusive o meu. Nos ajuda a caminhar em obediência, nos ajuda a vivenciar o sobrenatural através da simplicidade da obediência dos nossos atos, ó Pai. Que possamos ver e usufruir da fidelidade do Senhor. Que possamos usufruir, Deus, da graça e do favor do Senhor em cada um de nossos corações, na nossa vida, em cada atitude, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.